Eduardo, que aqui desenvolve um trabalho tão lindo, tornando esse ambiente um pronto-socorro de almas, um lugar onde a gente revigora as energias, não é? Então, gratidão pelo convite mais uma vez. E quando eu fui chamada para fazer essa palestra, eu trouxe, então, um tema de uma palestra que eu fiz encomendado pelo pessoal de Bitinga, que eu escolhi um livro para estar falando sobre ele, né, ajudando na Feira do Livro de lá. E esse livro escolhido por mim foi Sinal Verde. O tema tem muito a ver com leis de trânsito, não é? Quando a gente fala sinal verde, na cromoterapia a cor verde revigora, ela restaura as nossas energias e na vida humana, as leis de trânsito, o sinal verde é aquele que diz pra gente que nós podemos seguir. Siga adiante, tranquilo. Olhando para a humanidade, nunca a gente precisou tanto educar a nossa atenção e a nossa visibilidade para nós e para o outro, lidando no trânsito humano. Transitar dirigindo, não só em Matão, mas em qualquer lugar, é um prodígio. A maioria está passando no sinal vermelho. E aqueles que dirigem geralmente falam assim, eu estou na minha mão. Hoje a gente está aprendendo que o verde na vida nem sempre é siga adiante. Pare mesmo assim, vá com cuidado, olhe para o lado, porque sempre terá alguém que na pressa esquece-se que está vivendo em sociedade, que nesta sociedade nós temos regras. Olhando para isso e sabendo que as mulheres são o anjo que Deus colocou ao lado do homem para que ele possa dirigir com segurança, eu vejo muito isso na vida, não só em Matão, mas em qualquer lugar, o homem agradece quando tem uma mulher do lado como copiloto, não é assim? Na hora que a gente está dirigindo, lá o homem está dirigindo, a mulher fala, vai devagar, ela vai freando do lado, às vezes o homem fala, ai, obrigada, querida, por você estar junto comigo, porque você, não é assim? Todo lugar que eu falo, eu achei que era assim. Então, Matão, em qualquer lugar, representa a estatística do mundo na direção, né? Geralmente, o piloto ama a esposa do lado como copiloto, dirigindo, freando, falando. E a nossa preocupação como mulher, por ser mais sensitiva, puxando a brasa para minha sardinha aqui, é que a gente quer sempre o melhor para quem a gente ama e para nós, não é assim? Então nós vamos ali pedindo cuidado, pedindo atenção, até que o homem para educadamente e diz assim, você quer dirigir? Aí a gente vê, assim, a gente engole seco, fala, não, continue bem. Aí a gente fala, agora é hora de parar, porque senão eu estou obsidiando. A vida também é assim. E esse livro, Sinal Verde, foi escrito pelo médium Chico Xavier, a maior antena mediúnica que passou por esse planeta, e o espírito André Luiz, né? Foi psicografado por Chico com André Luiz. E esse livro, gente, no prefácio dele tem um comentário de Emmanuel. Anos 50, você vê um livro tão atual como esse, eu quis, na minha intenção, ao falar desse título, dizer assim, nós precisamos estudar, porque um livro desse, vocês vão ver a preciosidade. E começa no prefácio Emmanuel comentando o que é o livro. E primeiro Emmanuel vai dizer que nunca nós precisamos tanto de uma paz íntima, mas não uma paz qualquer, uma paz que traga segurança. E aí a gente se recorda de Jesus, a minha paz eu vos dou, mas não vou-la dou como dá o mundo. Não é uma paz do mundo, uma paz financeira, uma paz de saúde física, ela vai além. É uma paz de consciência. Então a gente começa a estudar essa segurança. E aí Emmanuel diz assim, instado, quer dizer, solicitado por amigos encarnados que frequentavam a Casa da Prece, desde a época de Pedro Leopoldo, instado por irmãos encarnados, né? Irmãos que estão na Terra como eu e você, André Luiz foi convocado a escrever um livro, né, que angarie, olha o tema lá, que ajude a angariar
as vibrações favoráveis, de modo a que lhes facilite, olha o que é esse livro, de modo a que lhes facilite nas caminhadas da reencarnação. Então é um livro que não é uma coisa simples. A humanidade que frequentava ao lado de Chico Xavier as reuniões de intercâmbio pedem a André Luiz que escreva um livro que traga um receituário de como viver reencarnado de forma segura e pacífica, que nos traga tranquilidade. Então, por isso que André Luiz nos ofereceu esse livro. E aí vem uma fala legal de Emmanuel, porque Emmanuel diz que André Luiz é aquele que na Terra era médico, a medicina terrena, e que ao chegar do outro lado descobre que para além da matéria existe a questão espiritual, e a medicina do espírito é aquela que ancora toda a saúde da mente que prevalece no corpo. Portanto, André Luiz descobre do outro lado, pelas próprias observações e pelo próprio estudo, que um espírito doente reflete as suas perturbações, sejam elas, na maioria das vezes, mentais, no corpo físico. Então, sabedores disso, de que André é um companheiro desencarnado, hoje cultor da medicina do espírito, encontramos neste volume abençoadas séries de respostas a perguntas inarticuladas, porque assim, de acordo com o momento, de acordo com o sentimento dos frequentadores, as perguntas surgiam e as respostas de André Luiz vinham no encontro de como fazermos para caminhar melhor nessa trajetória reencarnatória de cada um de nós. E aí ele fala que a importância é porque vários de nós estagiamos, olha que fala, na experiência física. E esse estágio, a intenção é que a gente tenha no dia a dia uma vivência melhor. Livro, essa fala de Emmanuel, que não é brincadeira, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Que esse livro é comparável a precioso formulário de receitas preventivas na garantia da saúde interior. O dia que vocês... Alguém já leu esse livro? Aqui? Quem não leu, o dia que você... Quem já leu, já viu? Ele é fininho. Sabe aquele livro que o preguiçoso para a leitora fala assim, esse eu vou ler rápido. Nossa, tem poucas folhas. Vai ser bem fácil de ler. Você começa a ler, você para no primeiro capítulo, você já para aqui, né, no prefácio. Mas depois no primeiro capítulo, você olha e você fala, meu Deus, vou ler de novo. E para colocar isso em prática, eu preciso ler de novo. Porque começa a falar uma vozinha interior na nossa mente. E aí quando a gente falha, você fala, preciso voltar no livro. Porque está lá no receituário. Está dizendo que se eu ler e praticar, eu previno os desajustes da minha reencarnação. Eu vou ter essa paz que me traz segurança. E essa fala de Emmanuel, então, é um ensaio de imunologia da alma. Vamos fazer um exemplo, para a gente ver o que é uma alma que não tem imunologia, que a imunidade está baixa. Quando a gente está reencarnado, como eu e vocês, quando a gente passa por algum problema familiar que dá um certo desequilíbrio, que desajusta o nosso eu, passado alguns dias, a gente adoece. Fica propenso a pegar uma gripe e vários outros problemas de saúde. Aí você fala assim, nossa, eu estava bem. Aí tem alguns terapeutas e psicólogos que dizem assim, você passou por algum estresse ultimamente? Depois que passa, que você relaxa, vem os problemas de saúde. Por quê? Caiu a nossa imunidade. Então tem uma ligação enorme. Mas Emmanuel diz que é uma imunologia da alma. A alma é mais que o corpo. É algo que prepara o espírito que cada um de nós é para essa vivência na experiência física. E aí ele diz algo mais importante ainda, além de ser algo que prepara a imunologia da alma, é uma vacina, o livro
sinal verde, é uma vacina espiritual contra a queda nos complexos de culpa. E aí tem uma fala muito importante. Vacina espiritual. Bom, nós estamos numa época, 2026, que a gente não tem problema com vacina, né? Nós viramos agora um grupo de pessoas que precisam falar da importância da medicina terrena que foi deixada por Deus. E se a gente está aprendendo que é uma vacina espiritual, está afirmando para nós que a leitura e a incorporação diária do que ali está escrito vai nos proteger, vai aumentar a nossa imunidade contra, não é qualquer doença que o espírito possa ter, mas contra os complexos de culpa. Traduzindo, o nosso maior problema é quando a gente encontra no percurso da nossa caminhada terrena a noção de que a gente falhou. Mesmo os outros falando assim, não, fica tranquilo, não foi bem assim, a pessoa estava errada ou aconteceu isso. Se a gente percebe que nós falhamos, a consciência grita. E às vezes o orgulho não deixa a gente pedir desculpa, não deixa a gente recalcular a rota, corrigir os rumos, mas a gente sabe que a gente está falhando. E o pior dentro dessa nossa caminhada é quando a gente se sente culpado e a gente não restabelece bom ânimo. Por isso que Jesus falou das aflições e pediu para que a gente tivesse bom ânimo. Se a gente não restabelece isso, a gente não melhora, a gente não caminha, não prossegue. Então, esse livro é uma vacina, uma vacinação espiritual contra esses complexos de culpa, dos quais nunca se sabe com que espécie de angústia, desequilíbrio, doença ou depressão se vai sair. E aí a gente começa a observar que assim, se eu estou caminhando com alguém, nós dois estamos encarnados, quando eu falho, o orgulho às vezes não me deixa pedir desculpas. Mas a gente sabe que pela brevidade da vida física, nós deveríamos, ao invés de buscar ter razão, ter paz de consciência. Então, refazer esses elos. Quando a gente não refaz e está um aqui e outro do outro lado, pior ainda. Haja visto quem já tem um amor pleno do lado de lá. A gente sempre fala, mesmo tendo feito tudo, eu deveria ter feito mais. A música Epitáfio diz isso para nós, né? Não existe acaso. Então, quanto mais a gente fizer, mais tranquilo nós vamos ficar. E não fica procurando quem é que tem razão. O ideal é a gente ter o controle da situação, de quem nós somos, o que viemos fazer e qual caminho seguir. Colocando sempre o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar. Então esse livro é um receituário, é uma vacinação espiritual que, sobretudo, vai tentar nos ajudar a sair de algumas doenças que hoje são muito comentadas. Anos 50, depressão. O que a gente mais ouve falar hoje? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, é o que mais acomete a alma. Mais do que uma doença física, tocável. Às vezes tem coisas, fibromialgia, quantas coisas acometem as nossas emoções e os nossos sentimentos, com a raiz no espírito que cada um de nós é. E aí, Emmanuel disse que esse livro nos auxilia a como atravessar as estradas do mundo, começando da própria casa. E aí, gente, olha que informação interessante. Geralmente nós achamos que devemos fazer fora. E devemos começar pela própria casa. Aí a gente imagina a nossa casa terrena, onde nós habitamos com outras pessoas, nos conectamos enquanto espíritos, formando família. Mas Emmanuel nos chama a atenção para algo mais importante. Que a primeira casa que a gente tem que aprender a olhar é o mundo íntimo que cada um de nós representa. Então, começando por nós mesmos, olhando para as nossas atitudes, para quem nós somos, qual é o propósito maior da nossa existência. Aí sim a gente começa a observar o lar terreno. E como sempre diz a espiritualidade gritando na minha mente, nem toda casa é lar. Porque casa
pode ter móveis belos, uma boa localização, pão à mesa, mas se não tiver paz, não for um lugar onde o amor reina, de nada adianta. Nem toda casa é lar. E a gente tem que aprender isso. Fazer de nós um lar que acolhe, porque a externa de nós, esse lugar onde o amor reina, naquela que se chama casa, que é fria, os móveis que nada sentem, mas que estão muito impregnados da nossa vibração e de quem nós somos. Então, nós começamos a analisar quem somos, as nossas relações uns com os outros, para que a partir daí nós começamos a assumir as atitudes certas. André Luiz vai trazer para nós um roteiro de como adquirir a paz necessária. Eu não estou colocando palavras minhas, eu estou colocando um prefácio. E fazendo nesse tempinho um pequeno estudo para vocês verem a importância do que Emmanuel faz apresentando a obra. Como adquirir a paz necessária a fim de vivermos servindo à utilidade e rendendo bem no bem de todos? Então, como é que a gente faz isso? Porque a gente já aprendeu. Divaldo fala, né, junto com Joana, e continua falando e ecoando através dos livros, que o bem que nos faz bem é o bem que a gente faz. Dessa vida a gente leva a vida que a gente leva. Tudo que os olhos veem e as mãos podem tocar, vão ficar. Então nós vamos levar o que nós vivemos, o que nós fizemos de bem e de mal. Então como é que a gente aprende a fazer o bem, mas não só pensando em nós, pensando em render esse bem a todos? Então, nos diz, concluindo Emmanuel, André Luiz recordou com muita propriedade as leis do trânsito que asseguram, olha essa leitura agora, que asseguram a ordem e a tranquilidade nas rodovias do mundo. Mas aí ele põe uma vírgula e diz assim, se devidamente respeitadas. O que isso quer dizer? Que nem sempre a gente respeita. Se nós respeitássemos, assegurava. Então, isso é algo importante. E intitulou este livro com a expressiva legenda Sinal Verde. Como a dizer-nos que se atacamos o princípio do bem ao próximo tanto quanto desejamos o bem para nós mesmos, podemos livremente seguir adiante, guiando o carro da nossa vida para os domínios da elevação e do progresso, em paz com os outros e com paz em nós próprios pela força inconspurcável da consciência tranquila. Primeira vez que eu fui fazer essa palestra, inclusive outro dia no CEAN, de novo me veio a fala, no livro Fonte Viva, a lição, acho que é entre a 76 e a 80, uma das lições, que eu não vou recordar certo qual delas que é, fala, Emmanuel, sobre a importância da gente observar a vida. E ele fala sobre o bicho barbeiro. E aí eu, pensando na palestra, o dia que eu dei a palestra pela primeira vez do Sinal Verde, fizemos um link. É como se tivesse um telão na minha frente e esse telão fosse me mostrando. André Luiz é um nome fictício. É o nome do irmão do Chico que, para não aparecer quem era o espírito, pegou o nome do irmão. Como chama seu irmão? André Luiz. Então pode pôr André Luiz aí, porque já teve um problema seríssimo com Humberto de Campos, né? A família entrando contra Chico Xavier na justiça e tudo. Então o espírito, que foi um médico quando na Terra, resolveu não dar o nome. Mas as pessoas próximas a Chico, todas elas disseram que André Luiz foi na Terra o médico Carlos Chagas. E aí a primeira vez que eu fui fazer a palestra, eu estava lembrando, falando alguma coisa na palestra, e comentei sobre André Luiz, Carlos Chagas, uma das maiores descobertas. Qual foi, gente? Que a gente lembra dele? Alguém lembra? Que remete ao bicho barbeiro, a doença de Chagas, não é isso? O que acontece? E aí eu fui vendo no telão.
O que acontece quando uma pessoa contrai a doença de Chagas? O que acontece com o coração? É como se ele inchasse. Vocês vão ver que todo o estudo nosso diz assim, dependendo dos nossos sentimentos e o que nós guardamos, mágoa, ressentimento, intolerância, nervosismo, tudo isso são coisas que o coração, através do sentimento desarmonizado, nos traz doenças seríssimas, problemas cardíacos, gastrointestinais. E aí a gente percebe que tudo isso é graças a quê? Ao bicho barbeiro. E aí eu perguntei, né? Mas por que está falando graças ao bicho barbeiro, remetendo isso ao livro Sinal Verde? E aí a espiritualidade me respondeu, porque nós, humanos encarnados, quando a gente está dirigindo o carro da nossa vida, a gente comete muita barbeiragem. E esse livro é exatamente nos mostrando de que forma podemos dirigir a nossa existência de forma segura, tendo paz de consciência, para quando voltarmos, sabemos que a gente fez o que tinha que fazer e não fez de qualquer jeito, a gente fez o melhor que a gente podia. Então esse livro tem essa importância. E lendo-lhes as páginas edificantes, nos será fácil anotar que em cada capítulo encontramos sinais de luz descortinando-nos no caminho claro. E aí vem umas dicas que Emmanuel sempre fala no livro Pensamento e Vida e em todas as obras nas quais ele assina. Não desconhecemos que todos nós respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Então, assim como tem as ondas dos celulares, as ondas de rádio, pensamento é matéria. Estamos sentadinhos de boca fechada, todo mundo me olhando, mas cada um tem um pensamento. Pode ter gente que está dizendo, olha que interessante, a gente está falando assim, não estou entendendo nada, está preocupado com outra coisa. E essas ondas mentais estão circulando nessa sala. Por isso que a gente fala que, ao contrário de dizer atmosfera, numa casa espírita a gente aprendeu que é psicosfera. É o ar junto, coadunado com os nossos pensamentos. A psicosfera, os pensamentos junto com o ar é o que está circulando aqui, embora não vejamos. E a gente está a todo momento influenciando e sendo influenciado. Por isso que vibrações, né? Nós emitimos forças e recebemos. As nossas vibrações são trocadas, embora possamos nem abrir a boca. Quantas vezes você nos diz assim, nossa, é tão gostoso estar com aquela pessoa? Eu gosto, o tempo parece que voa. Ela tem uma conversa leve, às vezes não está nem falando, mas a energia é gostosa. Ao contrário, a gente pode dizer, nossa, aquela pessoa tem energia pesada. Você vai lá, a casa é belíssima, mas não sei, eu me sinto mal quando eu estou em tal lugar. O que é isso? Quando você vai num shopping lotado de gente, você está na praça da alimentação comendo, você não ouve aquele burburinho que você não distingue. E quem tem um pouco de sensibilidade percebe que o ar vai ficando pesado, que a gente até perde um pouquinho da nossa tranquilidade interior, sai cansado, né? Extenuado. O pensamento vive na base desse inevitável sistema de trocas. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam. É da lei. A gente não é uma ilha. E o pensamento ele é tão forte que não precisamos estar um de frente com o outro. Você pensou, você conectou. Então imagina, se a gente guarda mágoa de alguém, se a gente fica pensando algo e remoendo, o que vai acontecer? Aquela pessoa vai dormir com a gente. A gente não desconecta, a gente não apaga. Quando a gente deita a cabecinha no travesseiro, aquilo fica. Então você está sintonizado, não importa se um está aqui e o outro está do outro lado do mundo. Pensamento atrai. E essas energias são permutadas pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Daí o imperativo da compreensão, simpatia, aprovação e apoio de que todos carecemos para que a tranquilidade nos sustente o equilíbrio, a fim de que possamos viver proveitosamente. Olha que fala linda.
E aí, gente, eu não trouxe o livro inteiro, é claro, eu trouxe algumas frases de cada capítulo, e não peguei todos, porque não daria tempo, só para vocês verem a preciosidade. Primeiro capítulo começa dizendo assim, ao levantar-se. Ele não colocou ali, não vá direto pegar o celular, colocar no Wi-Fi, checar o WhatsApp, olhar nas mensagens que as pessoas mandam. O que devemos fazer ao levantar? Agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos, antes de retomar as próprias atividades. Isso é de uma suma importância. Você já começa ali a conexão. Então, está escovando o dente, lavando o rosto, começa agradecendo. E não são falas repetidas que vai nos conectar, são sentimentos carregados de amor e conexão própria. Então é dizer obrigado, Senhor. Estou de volta nesse corpo, que é o carro que eu dirijo, para ser melhor. Que eu possa, nessas horas, que nem são mais 24 horas, porque eu já dormi um tanto, ou o corpo descansou, que eu possa, desperto, vigiar o que faço. Que eu tenha tranquilidade para agir e que, sobretudo, que eu me recorde que eu nunca estou só. Que eu possa ter alerta da minha conduta para que, ao voltar para o meu lar e ao deitar a cabeça no travesseiro, eu esteja tranquila de que fiz o melhor no dia de hoje. Que eu não seja aquele que magoa, mas também que eu não me magoe pelo outro, porque o que o outro me oferece é dele. O que eu oferecer para o outro é de minha responsabilidade. Sê comigo, dai-me tranquilidade, mansuetude de coração e serenidade, para que onde eu estiver, eu seja uma centelha divina. Acabei de formular. Você formula a sua do seu jeito. Não fique preocupado em falar frases bonitas, mas coloque o teu sentimento em cada palavra, porque você já começa se conectando. Saudações, isso é muito importante. Familiares. Na correria, um acorda, vai cada um para o seu lado. Saudações começam desde a hora que a gente desperta em família. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Tomar cuidado, porque muitas vezes a gente perde a chave do carro, o outro está atrasado, a gente grita logo de manhã. Então, tranquilidade. A saudação indica que aquilo que a gente já faz no início do dia, às vezes reflete até o anoitecer. Tomar muito cuidado de como nós agimos nos primeiros momentos com o outro. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito, diz Emmanuel. Gente, por isso que eu falo que o outro te oferece é do outro. Bom dia por quê? Só falou para você, não importa. Bom dia. Que bom que eu estou te vendo hoje. Fala, eu te amo. Fala, eu te amo. Seja mais grato e grata pela presença do outro. Porque a gente tem aquela mania de achar que o outro está a todo momento conosco. E que aquele dia nós vamos e vamos voltar juntos. Quem garante? Quem garante? Então, fazer daquele instante um instante único. Porque a gente não sabe quais são os próximos capítulos. Então, fazer o bem, dar esse amor é muito importante, porque o outro está conosco nessa jornada, não por acaso. E essa fala é muito importante, porque uma frase de bondade e compreensão, porque às vezes o outro está nervoso, descompensado, e a gente às vezes critica. Gente, quem quer ficar assim na vida? Quando a gente fica, a gente sabe que não é bom. Então, sabe, respeita. Nem sempre o que eu falo é o que o outro escuta. O que a gente fala aqui, todo mundo está escutando, mas cada um vai sair com a sua impressão de acordo com a sua necessidade. E sabedores disso, a gente compreende Jesus, porque ele não nos força. Faz mais de 2 milênios que ele está falando e cada um de nós está entendendo de um jeito. Então a gente não pode cobrar do outro que o outro agora
esteja 100%. Mas a gente tem que buscar essa serenidade, que não vai fazer bem para o outro. Em primeiro lugar, faz bem para nós. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Isso também é importante. Marido e mulher sabem muito bem o que a gente está falando. Quantas vezes, pela nossa imaturidade conjugal, discute por uma coisinha boba, dorme bicudo, um do lado do outro. Eu fico imaginando que quem dorme é o corpo. Na hora que o corpo dormiu, o que acontece com o marido e mulher? Será que continua DR enquanto o corpo dorme? Será que vai cada um para cada lado? E aí, naquele momento, eu tenho certeza que os amigos espirituais falam, tira isso. Lembra por que você escolheu ele ou porque você escolheu ela? Lembra por que vocês formam uma família? Má água só traz doença ruim. Então, isso é uma sombra. Assim como o sol brilha no outro dia, esquece que passou. Começa de novo. E aí acorda de manhã cantando. Coloca uma música, se você é muito orgulhoso ou orgulhosa, a musiquinha vai tocando lá. Você é assim, um sonho pra mim, e quando não te vejo, vai. Aí fala, coloquei pra você. Tira isso. Traga um brilho novo para a sua vida. Esse capítulo 3, eu aprendi, porque vocês pensam que eu sempre falei assim? Eu também fui uma jovem impetuosa, enérgica, nos domínios da voz. Esse capítulo, André Luiz fala que a voz fala muito de quem nós somos. O jeito com que a gente fala indica quem nós somos. Tem gente que fala, nossa senhora, fulano fala que não respira. Só ela quer falar, só o outro quer falar. Ou se não, fala gritado, fala palavrão. Ou não fala, tem aquelas pessoas tímidas que para falar é uma dificuldade. E aí por ali você não sabe quem foi aquela criança que não consegue falar. O porquê daquela timidez. Que espírito está ali. Então os domínios da voz, ele começa dizendo assim, cuidado. Fala com serenidade. Gritar dentro de casa é acumular vibração ruim. Quando a pessoa xinga, fala palavrão, as paredes de casa, e eu via muito isso no início da mediunidade, eu ia fazer evangelho no lar, chegava na casa das pessoas, podia ser a casa mais bela do mundo. Quando a pessoa xingava e desarmonizava muito, as paredes, me desculpem a fala, pareciam que tinham lodo, gosmas escuras e esverdeadas desciam das paredes e me causavam falta de ar. Passado muito tempo, primeira vez que eu conversei com a dona Ana Guimarães, que é a mãe da Nete Guimarães, eu estava falando sobre isso com ela. E aí, para minha surpresa, e fiquei muito feliz, ela também via a mesma coisa. E aí ela contou até a história, que na casa espírita que ela ajuda, chegou um casal para fazer atendimento fraterno e tratamento de curas espirituais, e esse casal trazia um menininho que vivia doente. Problemas respiratórios gravíssimos, que já tinha tomado corticoide, vários tipos de tratamento e nada resolvia. E aí a dona Ana disse que através dos mentores espirituais recebeu a intuição que ela deveria ir até a casa da pessoa e fazer o evangelho, que é o que eu também recebi e fazia. E ela foi. Ela disse que chegou lá, era num lugar dos mais localizados e, vamos dizer assim, melhores da cidade. Uma casa de pessoas de alta sociedade, muito limpa, muito bonita, móveis maravilhosos. E ela, então, foi fazer o evangelho no lar, pediu para ir no local onde a família comia o pão material para receber o pão espiritual. E ela disse que fez, acabou o evangelho, tomaram a água, o menininho presente, muito abaixo do peso e estatura por causa dos problemas, e depois ela pede para fazer um passe na criança no quarto onde ele dormia. E ela fez o passe. Na hora que encerrou o passe, ela transmitiu a fala da espiritualidade. E o que disse a espiritualidade? O marido e a mulher brigavam muito. A intolerância dele de trazer o estresse do trabalho e discutir com a esposa
trouxe uma psicosfera doentia para o lar e o menino respirava toda aquela desarmonia. Então ela convida o casal para fazer um estudo na casa e tomarem passe. Com esse estudo, tudo foi mudando e o que era casa virou lar. A criança sarou dos problemas respiratórios. Então, olha lá a vacinação espiritual. Então é mais ou menos isso que a gente está comentando aqui. A voz descontrolada, olha o que diz, ó. Observe como vai indo a voz de cada um, porque a voz é dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. A voz diz muito sobre nós. A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão. A agressão jamais convence. Quem nunca viu isso? Às vezes até no lar, a gente vai falar, alguém começa a gritar. Ou às vezes somos nós que estamos gritando. Gente, gritou, mostrou descompensado emocionalmente, não adianta você falar mais. Ah, mas eu tô certo. Não importa. Verdade é verdade para cada um. Então, silencie. Aquele não é o momento de conversar. Ninguém convence alguém que no descontrole acredita estar certo. Então, até isso a gente tem que aprender. E o livro fala muito sobre isso. Converse com serenidade e respeito, onde você estiver, colocando-se no lugar da pessoa que ouve e educará suas manifestações verbais com segurança e proveito. É um aprendizado. Isso aqui eu tenho treinado muito, porque a gente tem que aprender a ouvir e saber muito bem que hora falar. Nem sempre é no momento em que há alguém, que nem sorrisal, fervendo. Não adianta. Capítulo 4 fala sobre a convivência no lar, no recinto doméstico. Converse edificando a harmonia. Muito importante. Os filhos são o nosso maior legado. E os filhos observam em silêncio as brigas, as conversas, a forma como a gente trata cada um. As meninas, as menininhas ticas, como nós já fomos, elas observam a atitude do pai. E se uma família tem a figura paterna, a gente tem que ficar de olho nisso, que tipo de pai eu estou sendo. Porque a psicologia e a psiquiatria, nos estudos mais aprofundados, dizem que a filha costuma buscar para companheiro alguém semelhante. Para pensar, repetindo padrões. Você é esse rei, essa pessoa amorosa que a filha busca? E o contrário também é verídico. Então a gente tem que pensar muito. Quantas vezes a gente ouve, nossa, fulano casou com uma pessoa que é bem parecida com a mãe. Tem muito disso também. Então a gente tem que saber o que nós estamos levando como legado para cada um, né? Porque nas nossas demonstrações diárias, se não houver pequeninas gotas de renúncia, de visão do outro, de empatia para se colocar no lugar do outro, a gente não vai a lugar nenhum. Bondade no campo doméstico, diz André Luiz, é caridade começando de casa. Se a gente não fizer o correto dentro de casa, como é que a gente faz fora? Por isso que eu falo, a pessoa dirigindo o carro terreno demonstra muito aquele motorista quem ele é. Porque não adianta falar, tá vermelho, vai dar tempo. Nesse dá tempo você pode acabar com a vida de alguém, com o planejamento de alguém. Então, saber o que nós estamos fazendo. O que nós somos dentro de casa, nós somos fora. E o pior é quando a gente, dentro de casa, é tirano e fora usa máscara. Então, até isso. O que nós fazemos de verdade? Lobo em forma de cordeiro? Ou a gente está aprendendo a se transformar? Só para linkar esse livro, quando a gente olha Leon Denis, no livro dele, O Problema do Ser e do Destino, e tem outro maravilhoso, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, mas eu peguei o Problema do Ser e do Destino. Porque Leon Denis vai falar, para complementar Sinal Verde, olha como tem uma obra vastíssima dentro da doutrina,
que sem comprar nenhum lançamento, a gente poderia ter um receituário maravilhoso. Esse livro, ele fala sobre as potências da alma. A primeira potência que ele fala que a gente tem que conhecer é a vontade. Por que a vontade? Porque é pela vontade que a gente endereça o nosso pensamento. Eu quero ser isso quando eu crescer. A gente vai primeiro, passa por aqui para depois existir. Então tudo passa pela vontade. O pensamento, a consciência, o livre-arbítrio, a escolha, e a vida pede escolhas, o amor, ou a gente vai pelo caminho da dor. E linkando esse livro, é importante que a gente observe a questão 909 do Livro dos Espíritos. Toda vez que eu leio essa questão, que eu faço um estudo, eu falo, meu Deus, os Espíritos falaram isso e a gente ainda não consegue. A gente ainda não consegue. Porque na pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, as suas imperfeições? Olha a resposta dos Espíritos. Sim, e às vezes com pouco esforço. Você sabe o que é fazer pouco esforço? Quase nada. O que falta então para a gente vencer? A vontade. O que lhe falta é a vontade. Aí eu falo para vocês, mas a vontade é o carro que nos move. Eu vou pegar um exemplo. Se você come doce e você se torna diabético, o médico fala, vai ter que parar de comer açúcar. É simples. Tem gente que tem uma opinião que fala, não posso, não vou comer. Mas a maioria de nós, o que a gente faz? Só agora, tem um aniversário, vou comer hoje. Aí amanhã de novo, um pãozinho. Aí a gente tirou o açúcar e esquece da massa. Aí vem o médico, mas você está comendo massa? Mas sabia que carboidrato vira açúcar? É? Agora eu vou ter que parar também, o que eu vou comer? E a gente ainda questiona. Então, quer dizer, a vontade não é simples. Depende de muita persistência, de muita determinação. Isso é para cigarro, que às vezes a pessoa parou e ela sonha que está fumando, para bebida, para tudo, até para falar coisas boas e parar de falar palavrão. Mas eles falam que os esforços são poucos. E aí a gente fala, nós temos que aprender a lidar com isso, porque como são poucos os que se esforçam. É um puxão de orelha para mim e para todos nós. A vontade é a maior de todos os poderes. Em sua ação, ela é comparável com o ímã. Então, se eu tenho vontade, eu vou atrair aquilo. Então, basta que a gente se reestruture. Então, qual é o principal, vamos dizer assim, legado que esse livro nos traz? Ele diz assim para nós, todos os dias, vá lá de novo. Se o teu problema é intolerância, leia de novo. Começa de novo. Começa. Todo dia é dia de começar. O que a gente não pode é desistir. A vontade pode agir com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar suas vibrações e assim apropriá-lo a um gênero cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para um degrau mais alto da existência. Olha que lindo. Então, essa é a maior potência que a gente tem. A gente fala assim, não estou com vontade de sair da cama hoje, mas pelo trabalho tem que trazer pão à mesa, então eu vou. Não é assim? Aí a gente vai, pelo trabalho a gente vai doente, a gente vai. Aí quando vai falar assim, nossa, eu preciso aprender mais, ler um livro. Não gosto de ler. Aí o pessoal fala, mas tem lá na internet audiolivro que você pode pôr o fone enquanto caminha e vai escutando. E a gente não endereça essa vontade para o bem que pode nos fazer bem. A potência da alma, diz Leon Denis, é ilimitada. Sabe que tudo o que deseja de bem e de bom deve cumprir-se cedo ou tarde, inevitavelmente, seja no presente, seja na sequência de suas existências, desde que seu pensamento esteja de acordo com a lei divina. Só quem passou por uma separação física de alguém que a gente ama sabe o que está escrito aí. Porque a gente vai aprendendo. Enquanto a gente está lidando só com coisas materiais, é muito fácil. Porque para nós, por mais que seja um revés financeiro, a gente fica de mal com Deus. Daqui a pouco a gente muda, vai um dia, vai outro, busca, não busca. Mas quando alguém que a gente ama está do lado de lá, a gente começa a buscar
ressignificar as forças para estar aqui. E aí cada um, pela sua vontade, começa a dizer, só por hoje eu preciso levantar da cama. Só por hoje eu preciso fazer alguma coisa. E quando os nossos amores começam a nos envolver, dizendo assim, você pode ser uma ferramenta de Deus que pela dor aprendeu e vai ajudar o outro. E aí você começa a fazer o bem sem perceber. Você é esse livro divino que segue as leis e que ajuda outras pessoas. Então a gente percebe que o que importa para nós são essas relações. Por mais que a gente não valorize, então nós precisamos observar isso. O pensamento, ele é criador. Pensar coisas boas atrai coisas boas. Inclusive pensar de você, porque a gente às vezes não se considera, vive em função de que o outro nos faça feliz, de que o emprego nos torne realizado, quando na verdade a realização é de quem nós somos de verdade, o papel que cumprimos. E aí, gente, esse livro, para ir encerrando, tem tudo isso aqui, 50 capítulos, simples a princípio, mas de uma profundidade. Tem coisas aqui que a gente aprende diariamente, porque fala de tudo. Como a gente deve se comportar na rua, na via pública, perante os amigos, ver e ouvir, chefia e subalternidade, dever e trabalho, perante o sexo, em visitas na casa familiar, até isso. Sabe quando a gente vai viajar e vai na casa de alguém que é da nossa família? E a gente chega lá, escuta os problemas e se mete? Até isso, André Luiz diz. Como é que a gente se comporta quando você está numa casa que não é a sua? Mesmo sendo seus familiares consanguíneos. Na via pública, como é que a gente se comporta? Com hóspedes em casa, em reuniões sociais, ante a oração, imprevistos durante visitas, tem de tudo. Então é um livro que a gente aconselha ter na cabeceira da cama, para estar sempre revisitando. E para encerrar, eu trouxe para vocês o evento do ano que vem, Espíritas em Ação. Nós vamos estar comemorando também os 20 anos da Rede Amigo Espírita, que o Zé Aparecido está com a gente desde o primeiro evento, e nós vamos juntar o ano que vem e trazer mais palestrantes, inclusive médicos da Associação Médica Espírita. Então nós temos aqui o convite lá no Simpla, que é um site só de eventos. Vocês já podem adquirir o convite para o ano que vem. E nós teremos aí pessoas como o Dr. Décio Andoli Júnior, que uma das palestras mais vistas dele é a que diz assim, toda doença tem nome. Belíssimo. E ele é um pupilo da doutora Marlene Nobre. A doutora Marlene Nobre, além da inteligência e da sumidade enquanto médica, acompanhou Chico Xavier de perto, escreveu livros e tem artigos publicados fora em que comprova, artigos científicos que comprovam o que André Luiz fala nas obras com Chico, que só hoje, de 2017 para cá, a medicina começou a descobrir. Termos sobre glândula pineal e tudo. Dr. Décio é um especialista. Andréa Cândido dos Reis, né, aqui de Ribeirão. Dr. Sérgio Thyssen. Nós temos a Anete Guimarães e a mãe dela que vem também. O Haroldo está estudando fora, provavelmente a palestra dele vai ser do exterior, virtual, na hora, para o grupo que estiver presente. Provavelmente ele não vem presencialmente. Os demais, todos estarão aqui em Matão, na Sorema. Então fica o convite para que todos possam participar, tá bom? E finalizando, o que eu gostaria de dizer para cada um? As dificuldades, segundo disse Jesus em João capítulo 16, versículo 33, é para todos nós no corpo físico. Porque ele disse, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Perante essa frase, que cada um de nós guarde, que nós estamos em Deus, embora a maioria ainda não perceba que Deus está dentro de nós, porque o reino dele está aqui, como disse Jesus. Não é à toa, disse a espiritualidade a mim um dia, que Deus tem eu dentro. Porque Deus é doação, é o divino,
Eu sou uma criatura de Deus, portanto amado por Ele. E quando a gente lê Deus e sabe que nós estamos lá com Ele, somos centelha divina, a gente deve sempre orar de manhã. Deus, eu só quero sentir a Tua energia. Deus, eu só quero a Tua sabedoria. Para que onde eu estiver, eu recorde quem sou, o que me espera para além daqui, porque o corpo perece, mas a alma deve permanecer de pé. Me ajude, me revigore, me reconforte, me ampare, hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão por me ouvirem. Obrigada.